Queridos, nós estamos diante da mesa do Senhor, da ceia. E a ceia, ela faz um elo precioso entre a morte do Senhor e a vinda do Senhor. Um memorial daquilo que Ele fez, mas um anúncio daquilo que em breve vai acontecer. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios 11. Nós vamos ler até o 34, diz assim: nisto porém que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior, porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu vos ordenarei quando for ter convosco. Havia nesse tempo da palavra uma festa, lá nos tempos bíblicos dos apóstolos, e que não é mais praticada nos nossos dias, que era chamada festa do amor ágape. Nessa festa havia, parecido com o que ainda fazemos, assim, cada um levava algo para repartir, e os mais abastados, que tinham mais condições, levavam para esse momento antes da ceia, a sua porção, para que aqueles que não tinham condições pudessem receber dessa porção e todos igualmente dividirem esse momento. Em Judas, versículo 12, também faz menção dessa festa. Porém, o que estava acontecendo lá? Aqueles irmãos que eram mais abastados levavam suas porções, comiam as suas porções, os pobres não comiam, e depois na hora da ceia todo mundo dizia assim: vamos ceiar. Olha comigo aqui o versículo 21 e 22, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Então, amados, a ceia do Senhor, ela aponta para algo muito importante, que nós começamos aqui a nossa reunião, que o Senhor partiu o pão para que nós fôssemos um só pão. E eu queria primeiro introduzir isso, porque nós vamos ceiar aqui, e ao ceiar nós temos que nos lembrar que nós somos parte uns dos outros, para que o inimigo nunca ache brecha em nosso coração para qualquer ressentimento, amargura ou divisão. Ao partirmos o pão, nós precisamos discernir o corpo, nós precisamos discernir que nós somos membros uns dos outros, parte uns dos outros, amém? Dá a mão para o irmão que está do teu lado e declare que você é um com ele.
Queridos, agora tem algo muito importante, que quando o Senhor ele anuncia a ceia, ele está numa Páscoa, e a Páscoa falava a respeito daquele sangue que era passado nos umbrais, onde o anjo da morte passou por cima, de onde vem a palavra Páscoa, e não atingiu aquelas pessoas que tinham sangue nos umbrais. Queridos, é muito importante, nós aprendemos uma palavra aqui, que é apropriação. Não basta termos a informação da morte do Senhor, nós precisamos nos apropriar dessa morte em nossa vida. Lá, se aqueles homens apenas soubessem que aquele sangue protegia a casa, teria algum efeito? Eles tinham que passar o sangue. Quando Jesus anuncia a sua morte, ele não está dizendo, e isso é muito importante, que aí iria acontecer um acidente injusto para com ele. Ele voluntariamente deu a sua vida pelos nossos pecados. Ele não foi morto por causa dos romanos, ele não foi morto por causa dos judeus que o entregaram à morte. Ele foi morto para que nós pudéssemos ter vida, e ele se ofereceu como um sacrifício perfeito a Deus. E esse sangue, essa morte hoje nos perdoa dos nossos pecados, quebra as correntes, desfaz as maldições, nos une a Deus. Bendito o sacrifício do Senhor. E a palavra faz menção de uma expressão muito importante, que esse é o cálice da bênção do Senhor. Não é que o cálice foi abençoado, mas o cálice é a bênção do Senhor. Agora, queridos, há algo muito importante a se considerar, que esse cálice tem consequências espirituais. A palavra fala que aqueles que bebem sem discernir o corpo, daquela maneira como eles estavam vivendo com o coração dividido, um amor egoísta, na verdade o amor ele é altruísta, mas o que está acontecendo? A consequência é que havia doentes, havia fracos, havia uma dormência espiritual. Eu compartilhei com os irmãos que um dos primeiros sintomas de que alguma coisa não está bem é quando você não tem fome. Comigo é patente, irmãos, batata. Quando eu não estou com fome, a minha esposa olha e está doente, bota a mão na testa. Queridos, a falta de fome pela presença de Deus é sinal de que algo não vai bem. A falta de desejo de estar em comunhão com os irmãos é sinal de que algo não vai bem. Como está isso no teu coração? Pode ser um sinal e um sintoma de que nós não estamos discernindo a mesa, a ceia, o corpo de Cristo. Mas, amados, quando nós nos convertemos ao Senhor, e esse exame ele é muito importante, porque o exame não é para reprovação, o exame é para aprovação. Diz assim: examine-se o homem a si mesmo e não coma. Não é isso que está dizendo, diz para examinar a si mesmo e coma. Por quê, queridos? Porque há perdão, quando há arrependimento, quando há confissão, o Senhor te perdoa e te chama e te quer ceando com Ele. Essa é a razão de nossa vida. O Senhor nos criou para termos comunhão com Ele, isso é insubstituível. Por isso, queridos, é muito importante nós termos esse autoexame para nós comermos. E aí diz assim, para que a gente não venha comer a ceia indignamente. E eu fiquei pensando nisso, quem é digno de comer da mesa do Senhor? Alguém ousaria levantar a mão e dizer assim, eu sou digno dessa mesa? Toda vez que eu vou comer da mesa, eu falo para o Senhor, Senhor, não importa o quanto eu, pela Tua graça, possa estar andando em vitória com relação ao pecado, eu nunca vou ser digno dessa mesa. Talvez o que nos dignifica para essa mesa é estarmos cônscios de que nós não somos dignos dessa mesa, porque ela é um ato da obra da graça do Senhor. Nunca seremos dignos. Não importa o que façamos, não somos merecedores de nos alimentarmos desse pão vivo. Há no meio da teologia dois extremos.
de que ao comermos do pão existe uma transubstanciação, de que o pão de fato se torna o corpo, o vinho, o sangue. Não é isso que cremos, irmãos. Mas também há um outro extremo que coloca esses elementos como um mero simbolismo, e também não é isso. O que cremos, queridos, é que isso é uma realidade espiritual, e que nós estamos de fato nos alimentando de Cristo, para vivermos para Ele, o bendito alimento. Irmãos, mais uma coisa antes de nós cearmos aqui. Cada família pode cear em sua casa e se alimentar de Cristo, e ter esse memorial e essa anunciação na sua própria casa. Não façamos desse momento um momento único na vida da igreja. Nós temos incentivado a cada líder da casa a ceiar também junto com a sua família. Eu queria chamar os irmãos que vão aqui cooperar com a distribuição dos elementos. E eu queria chamar 2 companheiros aqui para nós orarmos também pelo pão e pelo cálice. E eu quero orar com você. Se nesse exame do Espírito Santo o Senhor mostrou algo no teu coração que precisa ser acertado, esse é um momento sobremodo oportuno. Amém, irmãos? Que possamos comer cheio de gratidão e alegria pelo alto preço pago para nos salvar, mas também nos lembrando que o Senhor desejou uma igreja unida em amor. Que privilégio, irmãos, poder fazer parte da família da fé. E quando o corpo está unido, pelo auxílio de toda junta e ligamento, ele cresce o crescimento que procede de Deus. Que ao comer desse pão vivo, querido, lembra que tu está te alimentando de Jesus. Amém? Enquanto oramos, deixa o Espírito Santo te ajudar nesse autoexame. E comam com alegria.